Queridos irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, vamos trazer hoje o fechamento da nossa lição de adulto deste trimestre, lição que falou sobre a Igreja de Cristo e o ataque do mal contra a Igreja de Cristo, o império do mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Durante esse trimestre, nós trouxemos, a nossa revista trouxe temas bem atuais, falando sobre ideologia de gênero, desconstrução da masculinidade segundo o padrão bíblico, da feminilidade segundo o padrão bíblico, visão progressista, desconstruísta, cenário que estamos vivendo, esta sociedade que está de cabeça para baixo, mas como Igreja de Cristo, como representante de Cristo nesta terra, a igreja precisa seguir firme, sendo referência, sendo exemplo, independente das circunstâncias. Continuar sendo sal, sendo luz, representando o reino de Deus nesta terra. São tempos difíceis, meus irmãos. A perseguição está iniciando, mas a igreja ela precisa manter-se alinhada com o padrão estabelecido pela palavra de Deus, porque ela não se relativiza. Logo, a igreja do Senhor, ela precisa manter a sua postura santa, irrepreensível e que vive o que a palavra de Deus ensina. O título desta nossa terceira lição, fechando esse trimestre, o mundo de Deus no mundo dos homens, ou seja, o reino de Deus que está entre nós. A Igreja de Cristo ela é uma propagadora do reino de Deus. Ela vive, anuncia e testemunha do reino de Deus. O nosso textuário está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Verdade prática, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A igreja, corpo de Cristo, noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, ela tem o dever moral, ético, cristão de representar os valores do reino de Deus nesta geração. A Igreja de Cristo ela é a expressão visível do reino de Deus neste mundo. Logo, tem que haver esse contraste entre os que representam estes valores do reino de Deus e os que representam os valores do mundo. Não tem como associar, andar de mãos dadas aqueles que servem a Jesus e aqueles que não servem. A Igreja de Cristo, ela é única. A noiva do Cordeiro, ela é única. Ela não é manchada. Ela não se relativiza. Ela não se mistura. Ela não se prostitui. Porque ela é noiva de Cristo. Nós somos a igreja, organismo vivo, ela é a noiva de Cristo, o corpo do Senhor. Então, eu faço parte do corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo e juntos formamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os valores do reino de Deus são opostos aos valores do mundo, Então, neste sentido, o cristão ele precisa ter domínio próprio, ser uma pessoa equilibrada,
sensata, até porque ele tem que dar o exemplo, assim como Jesus deu. O cristão ele precisa viver na honestidade. O reino de Deus está em nosso meio. Então nós precisamos ser exemplo, precisamos andar em sinceridade, ser honesto, andar na sinceridade, ter compromisso com a sua família, com o seu cônjuge, né? A igreja, ela começa em casa. A igreja, ela começa em casa. Então, dentre todos esses valores e tantos outros, é necessário que o cristão, como corpo de Cristo, dê testemunho, porque nós somos observados, né? Quando temos observado aí algumas pessoas que se declaram cristãs, mas o seu comportamento não condiz com o que é ser cristão, o que a palavra de Deus ensina, o que é ser imitador de Cristo. Paulo, o apóstolo, vai dizer: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, está escrito ali que a igreja, os irmãos, eles perseveravam unidos na doutrina dos apóstolos, que esta doutrina está firmada em Cristo, a rocha, a pedra angular. Os irmãos perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, isto é ser representante, né? É expandir, anunciar e viver o reino de Deus que está entre nós. Então, como representante de Cristo, necessário é darmos este testemunho. Os objetivos desta nossa lição: esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino e assinalar os males de uma vida no mundo. O texto bíblico da nossa lição, da nossa 13ª lição, está em Mateus, capítulo 1, versículo do 21 ao 23, e carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 7. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo Jesus. Nós somos Igreja de Cristo, participantes das promessas feitas a Abraão. Um reino de Cristo, corpo de Cristo, filhos de Abraão na fé. Então, não podemos jamais perder essa visão, essa expectativa, essa esperança, essa certeza de que estamos indo para casa. Estamos indo para casa. Esta é uma certeza que todo cristão precisa ter. Todo cristão precisa ter uma visão do céu. Precisa desejar voltar para casa. Estamos tão acostumados com este mundo que muitos
têm perdido esta visão, essa esperança, essa certeza. Já não acreditam mais que Jesus vem buscar a sua igreja. Mas a gente volta para o que a palavra de Deus diz. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A morte de Cristo não foi em vão. Ela teve um propósito, que foi nos levar de volta a Deus. Aquela comunhão que havia sido perdida lá no Gênesis, lá no Éden, aquela comunhão com Deus que foi desfeita com o pecado do primeiro homem, da primeira mulher. O preço para que voltássemos a ter essa comunhão com o Criador foi a morte de Jesus. A morte de Jesus, a morte expiatória, a morte em nosso lugar. Jesus morreu e nos trouxe de volta. A morte expiatória de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo, nos trouxe de volta a esta comunhão com Deus. O pecado ainda tem uma interferência muito grande na nossa vida. Estamos neste corpo, e este corpo é tendencioso a satisfazer as suas vontades. Mas, como temos a mente de Cristo, nós precisamos nos santificar todos os dias. O processo de santificação ele é contínuo até Jesus nos buscar, até Jesus nos chamar. Então, como igreja de Cristo, não podemos perder esta visão, essa certeza, esta convicção de que somos o corpo de Cristo, somos a noiva do Cordeiro e estamos sendo preparados para o encontro com Jesus. Olhe à sua volta, olhe para o mundo como está. Olhe para o mundo, o que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso derredor. Jesus está voltando. Então, não perca esta esperança. Não relativize a sua fé. Jesus vem nos buscar. Então, as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, o reino milenar de Cristo na terra. Porém, na presente dispensação, né, da graça a qual estamos vivendo, a dispensação da graça, o tempo da misericórdia de Deus, ainda há tempo de nos arrependermos, né? Estamos vivendo esse tempo, esse reino de Cristo, ele é espiritual, nós estamos vivendo este reino espiritual, né? O reino de Cristo literal acontecerá ali no milênio, mas hoje nós vivemos este reino espiritual. O reino de Deus está entre nós, como está registrado lá em Lucas, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, versículo 21. Jesus dizendo ali que o reino de Deus está entre nós. Então vamos estudar a respeito da implantação deste reino no mundo e do contraste entre os que vivem sob a égide deste reino de Cristo e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Não tem como viver de mão dadas aqueles que servem a Cristo e aqueles que não servem. Ser sal, ser luz, como Jesus discorreu lá no Sermão da Montanha, registrado no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 5, é isto. Ser luz é aqueles que estão nas trevas olhar para nós e ver algo diferente, e sentir paz, e desejar ter a paz que emana de nossas vidas, pois o Espírito de Deus, o Espírito da paz habita em nós. Então, aqueles que estão nas trevas, eles precisam desejar ter uma vida, viver, ter esta paz, ter esta comunhão com Deus como nós temos. Entende? Então, se somos iguais a eles, que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer? Não vai identificar. Porque se somos iguais e fazemos as mesmas coisas, se praticamos as mesmas coisas, que diferença vai fazer? Que exemplo vamos dar? Não tem como, entende? Então, o reino de Deus, o cristão, ele precisa se policiar, se consagrar, se santificar, porque a vida dele é testemunho.
para aqueles que estão nas trevas, né? O primeiro tópico da nossa lição, o reino de Deus no mundo, a encarnação de Cristo. Os evangelhos, as biografias do Senhor Jesus Cristo, Mateus vai asseverar que a profecia messiânica, anunciada lá no Antigo Testamento pelos profetas, se cumpriu no nascimento de Cristo, né? A implantação do reino de Jesus, de Deus no mundo, o reino espiritual, começou ali com Cristo, né? Jesus veio trazer o reino espiritual. Não foi este reino que os judeus estavam esperando. Os judeus estavam esperando um reino militar, um reino literal, que Jesus viesse guerrear contra os dominadores dos judeus. Mas Jesus diz, meu reino não é deste mundo. E custou para os judeus aceitarem, né, este reino. Tanto que eles ainda esperam o Messias, né? Então, pela concepção do nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e que os evangelhos ratificam que ele é o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Em João, capítulo 1, versículo 1, no Evangelho escrito por João, estava escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, né? Nosso Senhor, ele é o Emanuel, o Deus conosco. No tempo determinado, Jesus se fez homem, veio ao mundo, né? De modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Jesus nasceu, se desenvolveu, criança, adolescente, jovem, adulto. Então, de todos os infortúnios que passamos, dor, fome, tudo que passamos, Jesus passou, com exceção do pecado. E Jesus não pecou. Se Jesus pecasse, nós estaríamos condenados, né? Jesus passou por tudo isto para conhecer, para saber o que é ser humano. Então, todas as nossas limitações, Jesus compreende, Jesus entende, Jesus sabe. Por isso precisamos recorrer a Ele, porque Ele passou pelo que nós passamos. Ele sabe a dor que sentimos. Mesmo não tendo pecado, quando Jesus estava na cruz, os nossos pecados caíram sobre Ele. E o pecado é tão terrível que o preço foi a morte do Filho de Deus. Foi a morte do Filho de Deus. Então nós, como corpo de Cristo, como representantes do reino de Cristo, nós precisamos ter esta visão celestial, essa visão do reino de Cristo, porque Ele está entre nós. Quando damos testemunho da nossa vida, do nosso viver, quando somos piedosos, quando vivemos uma vida que a palavra de Deus ensina, nós estamos propagando o reino de Deus. Como foi pontuado, ser sal e ser luz. Quem está lá nas trevas olhar para o cristão e desejar ter a paz que o cristão tem. Desejar ter esse reino, fazer parte desse reino. Entende? Então a gente precisa dar esse testemunho. E o reino espiritual de Deus iniciou com Jesus. Jesus subiu ao céu, voltou para o céu, e a igreja, os cristãos, está dando continuidade, expandindo o reino de Deus, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Após a tentação de Jesus no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Então, para propagar, para participar do reino de Deus, é preciso arrependimento, né? João, o próprio ali do Senhor Jesus Cristo, João o Batista, aquele que batizava,
João, ele vai dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Então, para que o reino de Deus, para que participemos do reino de Deus, é necessário arrependimento, né? Nos arrependermos dos nossos pecados, da nossa vida pregressa, uma vida escravizada pelo pecado, aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, né? No Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18, Jesus conversando com Nicodemo, Jesus vai dizer, olha, quem não crê em mim já está condenado, porque Jesus é a única porta, né? Então, a gente, como igreja, a gente precisa dar o testemunho, pois o reino de Deus está em nós. Então, a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. O termo grego arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abandono do pecado e voltar-se para Deus. Jesus conversando com Nicodemos, aquele mestre da lei, registrado lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3. Era necessário nascer de novo, Nicodemos. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitude. Entende? Então, nascer de novo é isto. Uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova atitude espiritual e moral, uma nova criatura. Ser nova criatura, sem o arrependimento e a fé na obra expiatória de Cristo e redentora de Cristo, não tem como o cristão ser salvo se ele não acredita no sacrifício de Cristo. Então, somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. É papel da igreja proclamar a mensagem do reino de Deus em todo o mundo, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus vai dizer ali que nós receberíamos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas, exemplos, né? Exemplos, testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo, dar um exemplo. Então, ainda que o mundo dessa sociedade atual, esta geração, esse pós-modernismo, pós-verdade, que relativiza tudo, que coloca o homem no centro e tenta tirar Deus do centro, a igreja do Senhor precisa ser muito mais atuante, precisa se posicionar, né? A igreja de Cristo, ela não foi iniciada para retroceder. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então ela precisa se posicionar, se equipar através da palavra de Deus e avançar, invadir o território inimigo e saquear as almas, porque são escravas. Estamos vivendo um período delicado e qualquer coisa se processa, é homofobia, é tanta coisa, mas a igreja, ela precisa estar alinhada com Cristo. Porque entenda uma coisa, quando a palavra de Deus diz que ela é Deus falando, ela é divinamente inspirada, como está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o mundo pode estar um caos, mas a palavra de Deus, ela se cumpre, porque é Deus falando. E tudo que Deus fala se cumpre. Pode levantar, seja lá quem for, a palavra de Deus se cumpre, porque Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Entende? Então a gente precisa ter esta visão do céu. A Bíblia Sagrada, ela não se relativiza. Então viva a Bíblia Sagrada. Pregue a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada. E você vai ter convicção, certeza de que você não está sozinho, de que existe um Deus que tem o controle de todas as coisas, né? No Sermão da Montanha, Cristo revela em Mateus capítulo 5, Cristo revela a ética e a moral do seu reino.
onde Jesus destaca que é necessário que o cristão tenha o autocontrole, o domínio próprio, né? O controle da ira. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22. O cristão fuja da imoralidade sexual. Capítulo 5, versículo 27 e 28, que o casamento foi feito para ser indissolúvel, né? Então, tem se relativizado muito essa questão do casamento. A honestidade, o cristão precisa ser honesto no falar, no agir, não revidar com palavras ofensivas. O fruto do Espírito que está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O cristão precisa desenvolver esse fruto na sua vida, né? Viver uma vida de piedade, né? Da esmola, oração, jejum a partir de um coração sincero. Não ser julgador. Jesus vai dizer, tira a trave do teu olho. Não acuse, porque precisamos olhar para nós mesmos. Somos tão pecador quanto o outro. Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, Senhor, não tem mais nenhum. Aí Jesus disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, aquele povo queria apedrejar aquela mulher. Mas quando Jesus mandou eles olhar para dentro de si, eles viram que eram tão pecadores quanto aquela mulher. Não adulterando, mas outros tipos de pecado. Então, Jesus vai dizer, tira a trave do teu olho antes de acusar o teu irmão, né? Então, são advertências que o cristão precisa pontuar, observar, para viver uma vida de piedade, né? Para ser testemunha de Cristo. Nós não estamos aqui para acusar, nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus. Porque assim como o Espírito Santo nos convenceu e que precisávamos de arrependimento, aqueles que estão no mundo sem Cristo também podem ser alcançados, né? Como vai dizer Paulo, planta, outro rega e Cristo dá o crescimento. Nós estamos aqui para anunciar a missão, o reino de Deus, né? Nem todos irão aceitar, mas o papel da igreja é anunciar. E Jesus, através do seu Santo Espírito, está trabalhando nesta geração. Então, o Sermão da Montanha nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Os filhos de Deus devem expressar esses valores em seu viver diário. Sejamos imitadores de Cristo. Então, de acordo com Jesus, a natureza do seu reino, do reino de Deus, ele é espiritual e não material, como desejava os judeus, né? Tornar-se parte do reino de Deus exige uma transformação do coração, da mente, que somente pode ser produzida à medida que confiamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Nosso segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino. Primeiro, remissão de pecados. Quando aceitamos o convite do Senhor Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados, nós somos justificados, porque Deus olha para nós através de Jesus e nos vê santificados, regenerados, né? Regenerados e santificados. Obviamente que a gente precisa nos santificar todos os dias. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo afirma que antes éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, antes do evangelho e o reino, a percepção espiritual tanto dos judeus quanto dos gentios era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, determinado, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, de Maria, né? Nascido sobre a lei, Jesus cumpriu toda a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado, né? A morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e das potestades das trevas. Assim, como pecadores outrora, escravos do pecado, né?
Agora somos perdoados, fomos elevados à condição de filho por adoção e herdeiro, juntamente com Cristo, das bênçãos celestiais. Então saímos de uma condição de escravo para sermos herdeiros das bênçãos celestiais. Olha que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Nós não tínhamos saída. Não tínhamos saída. A única saída foi Jesus, que se entregou por nós. Então hoje nós temos esse reino em nosso meio. Em nosso meio. Nós precisamos tomar posse dele. Fomos adotados e herdeiros juntamente com Cristo. No outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados com Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, deixando de ser apenas criatura para nos tornarmos filhos de Deus. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador se torna filhos, herdeiros, participantes das bênçãos de Cristo, porque nos tornamos irmãos do Senhor. Jesus é nosso irmão mais velho, Somos filhos de Deus. Então, isso só foi possível quando Jesus morreu e ressuscitou, para nos trazer de volta, nos resgatar. Jesus nos comprou, aquela cédula que nos condenava, Jesus pagou. Jesus, aquela sentença que nos condenava, na verdade, Jesus foi lá e pagou com o seu próprio sangue, nos comprou de volta e nos trouxe para casa, porque antes éramos escravos. Então, todo aquele que está sem Cristo ainda continua escravo, mas o preço foi pago. Basta apenas decidir deixar o pecado, o mundo, e vir para a luz. Nós, como igreja, como representantes do reino de Deus, nós precisamos resplandecer esse reino através das nossas vidas, dos nossos testemunhos. Novamente, para aqueles que estão nas trevas desejarem fazer parte deste reino. Infelizmente, muitos escândalos, muitos maus testemunhos têm levado aqueles que precisam do reino de Jesus se escandalizar por causa do mau testemunho que muitos têm dado. Mas nós precisamos voltar à palavra de Deus. Então, como resultado da nossa adoção, agora somos filhos. Somos também herdeiros de Deus por Cristo Jesus, pela fé, Nessa herança estão incluídas as promessas de Deus a Abraão, que é listado lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, a vida eterna. Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para louvor da glória do Senhor. Então, o propósito da remissão dos pecados e filiação e herança não tem outros alvos senão louvar e glorificar a Deus. A igreja nunca terá glória em si mesma, a glória é do Senhor. Toda glória exclusivamente é atribuída a Deus e para Deus, por intermédio da obra do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é o campo onde se exterioriza este reino de Deus aqui no mundo. A igreja é o meio em que este reino de Deus é exteriorizado através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa vivência cristã. E finalizando, os males de uma vida no mundo, de uma vida sem Deus. Primeiro, a pessoa é escrava do pecado. A Bíblia assevera que aqueles que cometem pecado é escravo deste. João, capítulo 8, versículo 34. O ser humano é escravo daquilo que o controla. Escravo daquilo que o controla. Se eu substituo minha vida com Deus pelo um copo de cerveja, este copo de cerveja passa a ser o meu Deus.
Então, tudo aquilo que toma o lugar de Cristo na nossa vida, nós nos tornamos escravos daquilo, entende? Então, a gente precisa voltar à palavra de Deus, né? O ser humano, ele é escravo daquilo que o controla. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. A soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, por aí vai, né? Então é o retrato de uma vida miserável sem Deus, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita urgente de libertação. Então, os males de uma vida no mundo sem Deus. A pessoa é literalmente escrava, escrava do pecado. A gente precisa ter esta visão do reino, entre o que é ser livre e o que é ser escravo. Jesus vai nos trazer liberdade, nos tornar livre do pecado, da religiosidade. Nós, quando estudamos os evangelhos, nós vamos ver ali o embate que Jesus tinha com os religiosos, com os fariseus, porque eles eram legalistas, falavam, ensinavam, mas não viviam, entende? Então, o evangelho de Cristo é simples, é vida, é paz, é salvação, não é escravidão, não é ser escravo. Jesus veio nos trazer liberdade. Agora, obviamente, que esta liberdade precisa ser observada, né? Não é como estão dizendo aí, que Jesus só quer o coração, pode viver de qualquer maneira. Não é isto, né? Quando Jesus tem o nosso coração, o nosso exterior vai sendo mudado, vai sendo moldado, vai sendo transformado, porque ser nova criatura é ser mudado, é mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. É ser espelho para aqueles que estão fora deste reino, desejar estar nesse reino. Ele olhar para nós novamente e sentir a paz que há em nós e desejar fazer parte deste reino. Entende? Então, primeiro, aqueles que estão no mundo são escravos deles. Segundo, os filhos da ira e condenação eterna. Os que estão sem Jesus, como Jesus disse novamente no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18, parte B. Se não crer em mim, já estão se condenando. Não sou eu que condeno, as pessoas próprias se condenam quando rejeitam o Filho de Deus. É porque é uma pessoa má? Não, é porque Jesus é a única porta. Jesus é o único caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai a Deus, chega a Deus, se não passar por mim. Entende? Então, se não aceita Jesus, já está se auto-condenando esta pessoa. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Né? As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre tantos outros, resulta na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência, porque Jesus veio nos resgatar. Mas eles preferem viver nas trevas do que vir para a luz. Então, mantém na desobediência, mantém sendo escravos. Veio a liberdade, mas prefere viver escravos, né? Presos aos desejos do mundo, aos desejos, às concupiscências da carne, né? Nosso Senhor ensinou que aqueles que não crêem já está condenado, né? João capítulo 3, versículo 18. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se rejeita a Cristo, já está se auto-condenando. Nós somos exortados que aquele, porém, que perseverar até o fim, este será
salva. Então, santificação, ele é contínuo, ele é constante. Nós somos o reino de Cristo, o representante do reino de Cristo nesta terra. Nós temos que exteriorizar este reino em nós. Os judeus aguardavam um reino literal, né, para libertá-lo da opressão política e social e econômica daqueles que o oprimiam. Naquela época, os romanos. Cristo os corrigiu e afirmou que o seu reino, o reino de Deus, não era com aparência exterior. Lucas capítulo 17, versículo 20. E não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado no milênio, né? Cristo veio para resgatar o homem do pecado, e isso requer arrependimento, fé no sacrifício da cruz. E todos esses que recusam a ética e a moral do reino de Deus são condenados à morte eterna. Não tem como fugir disto, né? Os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Então, o reino de Deus, nossa lição, o mundo de Deus no mundo dos homens. Eu e você, como igreja, nós anunciamos, vivemos e praticamos aquilo que condiz com o reino de Deus. Eu e você estamos sendo testemunhas, estamos sendo exemplos, estamos sendo sal. Aquelas pessoas que não são cristãs, nossa comunidade, nossa vizinhança, olha para nós e glorifica a Deus pela vida que vivemos. Que testemunho nós estamos dando? Se fôssemos outra pessoa e olhássemos para nós, será que desejaríamos ser como somos? Fiquemos com esta reflexão. Deus abençoe.